Bom dia, turma. Eu vou corrigir então os exercícios propostos do livro ideológico, capítulo 9, que fala sobre porcentagem, que é um dos assuntos do nosso teste. Então, a questão número 1 está falando: em um país com 14 milhões de habitantes, 0,15% da população contraiu uma gripe. Quantos habitantes não contraíram a doença? Então, para a gente saber quantos não contraíram a doença, primeiro a gente precisa saber a porcentagem que representa essas pessoas, ok? Então, se a gente sabe que 0,15% contraiu a doença, é só a gente tirar essa porcentagem do 100%, que é o total, tá bom? Então, se a gente fizer 100% menos 0,15%, a gente vai encontrar 99,85%. Então, essa daqui é a porcentagem correspondente aos habitantes que não contraíram a doença, que é o que a gente quer encontrar. E aí, a gente precisa observar quem corresponde ao 100%, né? Que é o total de habitantes, que ali dentro desse total a gente tem tanto os que contraíram quanto os que não contraíram a doença. E eles são 14 milhões. Então a gente vai calcular 99,85% de 14 milhões. Como que a gente faz esse cálculo? A gente transforma essa porcentagem em uma fração centesimal, que vocês já sabem fazer. Então, vai ficar 99,85 sobre 100, já que é porcentagem, a gente sabe que é uma fração cujo denominador vai ser 100. E o D na matemática a gente substitui aqui pelo símbolo de multiplicação. A gente vai multiplicar pelo meu 100%, que é o total de habitantes, 14 milhões. Fazendo essa multiplicação e dividindo por 100, a gente vai encontrar 13.979.000 habitantes. Então, esse é o quantitativo de pessoas que não contraíram a doença. Letra D. Na questão 2, está falando: uma farmácia aplica o desconto de 30% sobre o preço de tabela em todos os medicamentos que vende. Ao adquirir um remédio cujo preço de tabela é R$ 120, quanto uma pessoa irá pagar com esse desconto? Então, nós temos duas formas de fazer esse cálculo. Ou a gente percebe que o valor é 120, 120 corresponde ao 100%, que é o valor do medicamento sem o desconto. Se ele vai receber um desconto de 30%, então a gente pode calcular 70% desse valor. Por quê? Se a gente fizer 70% de 120, a gente vai estar encontrando justamente o valor que ela vai pagar depois que ela recebeu o desconto. Ou, como eu acredito que a maioria pensou dessa forma, eu resolvi fazer dessa forma. Então, a gente vai calcular o quê? 30% de 100%. 100% é o 120. Então, 30% de 120 vai dar R$ 36. Só que esses R$ 36 não é o valor que ela pagou. Esses R$ 36 é o valor do desconto. Então, eu preciso tirar esses R$ 36 do meu valor cheio, que era o meu valor de tabela. Então, eu pego o meu valor de tabela, tiro o valor que eu recebi de desconto e vou encontrar o valor que foi pago. Então, esses R$ 84 aqui, eles correspondem aos 70%, entendeu? Por isso que eu falei que tinha duas formas de se fazer essa questão. Então, ela vai ter pago, ou ele, né, R$ 84. Questão número 3. Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no gráfico a seguir. Então, perceba que o loiro, ele não botou a porcentagem pra gente. Então, pra gente saber qual era a porcentagem do loiro, era só a gente somar a porcentagem dos outros cabelos, ó. 30% do castanho, 24% do preto e 16% do ruivo. E isso aqui ia dar 70%. Então, a parte do loiro é a parte restante, a parte que tá faltando para completar os 100%, tá? Então, a gente pegava os 100%, diminuía pelas porcentagens que ele já tinha dado, que ia dar um total de 70%, e a gente ia encontrar que os participantes correspondentes, né, que tinham cabelo loiro, eram os outros 30%. E aí ele pergunta: quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro? Perceba que a resposta, ela não está em porcentagem. Por quê? Porque ele quer saber a quantidade de pessoas que representam esses 30% que têm o cabelo loiro. Então, como é que a gente vai fazer? Vai calcular 30% do total de pessoas, que é 1.200. Vai transformar esse 30% em uma fração centesimal, multiplicar pelo total, que é 1.200, e vai encontrar 360 pessoas. Então, 360 pessoas são loiras. 4. A massa de gordura de certa pessoa corresponde a 20% de sua massa total. Essa pessoa, pesando 100 quilos, fez um regime e perdeu 40% de sua gordura, mantendo os demais índices. Quantos quilogramas ela pesava ao final do regime? Então, perceba, ele está falando que a massa de gordura da pessoa corresponde a 20% e que essa pessoa pesa 100 quilos.
tá? Então essa é a primeira informação que a gente vai observar. A segunda é que ela fez um regime e perdeu 40% de sua gordura. Então ela não perdeu 40% da sua massa. Ela não perdeu 40% dos 100 quilos que ela pesava. Ela perdeu 40% dos 20% que corresponde à gordura. Então, o que a gente ia precisar calcular? Primeiro, a gente ia calcular qual era o percentual de gordura dela. O percentual não, né? Os quilos que representavam a gordura, porque o percentual ele já deu. Então, a gente vai calcular 20% dos 100 quilos, que é o peso dessa pessoa. E quando a gente fizer esse cálculo, a gente vai encontrar 20 quilos. Então, 20 quilos era o total que ele tinha de gordura nessa massa corporal dele. Então, agora sim, a gente vai calcular quanto que era os 40% de 20%. Então, 40% de 20% é 8 quilos. Então, ele perdeu ao todo 8 quilos. E agora sim, a gente vai pegar o peso total dele, que são os 100 quilos, e vai retirar esse peso que ele perdeu. Então, 100 quilos menos 8 vai ser 92 quilos. Então, ele vai pesar, no final desse regime, 92 quilos. Questão 5. Em uma classe, 40% dos alunos não enxergam bem. Desses, 70% usam óculos e os 30% restantes usam lente de contato. Sabendo que 21 alunos usam óculos, quantos alunos há nessa classe? Então, eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender essas porcentagens que estão sendo trabalhadas nessa questão. Por quê? Ele fala aqui que 40% desses alunos não enxergam bem. E desses 40%, 70% usam óculos e os outros 30% usam lentes. E aí a pergunta dele é, sabendo que 21 alunos usam óculos, quantos alunos há nessa classe? Então, a única informação que a gente tem a princípio é essa aqui, ó, que a gente sabe que esse 70% aqui, que são os alunos que usam óculos, correspondem a 21 alunos. Só que esses 70% são dos 40% que não enxergam bem, e não do total. Entendeu? Então, o que a gente ia fazer? A gente ia calcular 70% de 40% de x. Por que de x? Eu chamei de uma letra para representar aquele valor que eu desconheço, que é justamente o que ele quer descobrir, que é o quê? Quantos alunos há nessa classe. Lembra quando a gente estava fazendo ali as questões de igualdades? Que a gente jogava uma letrinha para poder resolver as questões, quando a gente tinha um valor desconhecido. Então, essa questão aqui, além dela estar trabalhando com a porcentagem, ela está trabalhando com essa questão da equação do primeiro grau, que é sempre quando a gente tem um valorzinho desconhecido, tá? Então, esse x, ele está representando a minha incógnita, esse valor que eu quero descobrir. Então, eu vou resolvendo, ó, substituo 70% por uma fração centesimal, 40% também, lembrando que o D na matemática é uma multiplicação, e quando eu terminar de resolver isso tudo, eu vou encontrar o meu valor de x. Então, eu vou descobrir que há nessa classe 75 alunos. Questão 6. Na população de uma espécie rara de 1.000 aves da floresta amazônica, 98% tinham cauda de cor verde. Após misteriosa epidemia que matou parte das aves com cauda verde, essa porcentagem caiu para 95%. Quantas aves foram eliminadas com a epidemia? Então, se 98% de 1.000 aves tem cauda verde, 2% não tem. É ou não é? Só que, olha o que ele fala aqui. Após misteriosa epidemia que matou parte das aves com cauda verde, essa porcentagem caiu para 95%. Então, a população de aves que não tinha cauda verde passou a representar 5%. Deixou de ser 2% para ser 5%. E aí, ó, se após a epidemia 20 aves passaram a corresponder a 5% do total, então a partir disso a gente consegue calcular os 100%. Então, o total de aves passa a ser 400. Logo, 1.000, que era a população inicial, menos os 400, que é a nossa população atual, vai ser igual a 600. Então, esses 600 representam as aves que morreram com a epidemia. Questão 7. Películas de insufilme são utilizadas em janelas de edifícios e em vidro de veículos para reduzir os efeitos da radiação solar. As películas são classificadas de acordo com seu grau de transparência, ou seja, com o percentual de radiação solar que ela deixa passar. Colocando-se uma película de 70% de transparência sobre um vidro com 90% de transparência, obtém-se uma redução da radiação solar igual a... Então, primeiro a gente vai pegar o 100%, que é o meu todo. E aí a gente vai diminuir as porcentagens de cada uma, da película e do vidro.
E aí, gente, é só realmente resolver, ó. Vai transformar todas essas porcentagens aqui em frações centesimais, vai substituir o D pelo símbolo da multiplicação e resolver. E aí, no final, a gente vai ficar com 37 centésimos transformando para porcentagem, vocês já sabem que é 37%. Eu tô tentando falar um pouquinho mais rápido, só para esse vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem pausar para ir vendo direitinho o que eu fiz o passo a passo. A ideia desse vídeo é mais explicar a questão e o passo a passo vocês olham pausando, tá bom? Questão 8. Em uma prova de Olimpíada, 15% dos estudantes não resolveram nenhum problema. 25% resolveram pelo menos um problema, mas cometeram algum erro. E o restante, que são 156 estudantes, resolveu todos os problemas corretamente. E ele pergunta, o número de estudantes que participaram da Olimpíada foi... Então, perceba, a gente tem aqui um percentualzinho de estudantes que não resolveram nenhum problema e que resolveram, mas erraram. Esse percentual aqui, somado, vai ser 40%. Então, eu sei que esses 156 aqui é o percentual que falta para eu completar os meus 100%. É ou não é? Então, eu sei que vai ser 60%. 40 mais 60 é 100%, tá ok? Então, eu sei que 60% é igual a 156. Então, para eu poder saber o total, o que eu faço? Eu posso calcular 10% de 156, que vai ser 26, e depois multiplicar isso aqui por 10. Porque aí eu vou estar calculando os meus 100%. E aí, 26 vezes 10, 260. Então, tiveram 260 participantes. Aqui dentro estão tanto os 15%, que foram os que não resolveram nenhum problema, quanto os 25% que resolveram pelo menos um problema, quanto os 156 que eram os meus 60%. Isso tudo somado vai dar os 260 participantes. Questão 9. Uma organização internacional tem 32 membros. Se o número de membros aumentar em cada ano 50% dos membros do ano anterior, quantos membros terá a organização daqui a 3 anos? Então, nesse primeiro ano, né? No ano anterior a começar a contagem, nós tínhamos 32 membros. Se vai aumentar sempre 50% a gente já sabe que é só dividir por 2. Então, eu sei que no primeiro ano eu vou ter o quê? Eu vou ter os 32 membros, né? Eles não vão sumir, eles vão continuar lá. Mais 50% de 32, que vai ser 32 dividido por 2. 32 dividido por 2, 16. Some isso aqui quer dizer que no primeiro ano da contagem eu vou ter 48 membros. No segundo ano, eu vou pegar a quantidade de membros do ano anterior e vou somar com a metade. Metade de 48, 24. 48 mais 24, 72. Então, no segundo ano da contagem, eu vou ter 72 membros. E no último ano, que é o que eu quero saber, daqui a 3 anos, eu vou ter os 72 do ano anterior, mais metade de 72, 36. 72 mais 36, 108. Então, daqui a 3 anos, eu vou ter 108 membros nessa organização. E, por fim, a questão 10. Em uma sala, há 100 pessoas, das quais 97 são homens. Que número de homens deverá sair para que os homens representem 96% das pessoas contidas na sala? Então, um pensamento que vocês poderiam ter inicialmente, que é um pensamento equivocado, é que se eu pegar os 97 homens e tirar um, eu vou ficar com 96%. Já que eu tô trabalhando com 100, né? Então, observar a porcentagem é fácil. Se eu tenho 97 homens, eles representam 97% do total de pessoas desse todo aqui, né? Que é o 100. Só que se eu tirar um homem, eu não vou estar mais trabalhando com 100 pessoas. Porque se eu tirar um homem, eu vou ficar com 96 homens, mais o restante que são mulheres, 3 mulheres. Então, eu vou ficar com 96 homens mais 3 mulheres, eu vou ficar com 99 pessoas. Então, essa porcentagem aqui, ó, se eu pegar 99 sobre... se eu pegar 96 homens sobre 99, isso aqui não vai dar 96%. A mesma coisa, vocês podem ir testando. Então, essa questão aqui é melhor você fazer por testagem. Então, você pega, vai tirar 5 de 97, vai dar 92. Pega 92 sobre a quantidade que vai ter. Você vai somar 92 mais 3 mulheres, vai dar 95. Então, vai ficar 92 sobre 95. Também não vai dar 96%. O único que vai dar é aqui, ó, o 25. Então, você tinha 97 homens. Se você tirar 25 homens, você vai ficar
com 72 homens. E aí, o restante é mulheres, né? Vocês sabem que são 3 mulheres. A quantidade de mulheres não muda, porque nem vão sair mulheres, nem vão entrar mulheres. Vão continuar sendo as mesmas 3 lá do início da questão. Então, você vai ficar com 72 homens, mais 3 mulheres, são 75 pessoas. Essas 75 pessoas representam o meu 100%. Então, vão ficar lá no meu denominador. E no meu numerador vai ficar o que eu tô observando, que é a quantidade de homens. Então, eu vou ficar com 72 sobre 75. Quando você resolver essa divisão, você vai encontrar 0,96. Se eu transformar esse número decimal para fração centesimal, para fração decimal, né? Eu vou encontrar uma fração centesimal. Então, o que isso quer dizer? Que isso aqui é uma porcentagem. Então, olha só, 96 por 100 é 96%. Então, como bateu esse valor aqui, eu sei que eu vou ter que retirar 25 homens para que eles representem 96% das pessoas contidas na sala.